Desde menina está nas telenovelas. Ainda jovem, protagonizou um dos grandes sucessos da televisão brasileira. Em Brasília, inicia seu contato com o teatro. A dança é sua aliada na trajetória artística. No cinema, ela também estreou com enorme sucesso. Na bagagem de mais de 50 anos, não mais, 50 anos de profissão, ela alia representar, cantar e dançar. No perfil de hoje, eu converso com a talentosa e querida atriz Françoise Forton. Super obrigado pela sua presença aqui no perfil, é uma alegria conversar com você. São 50 anos que nem parece, né? Nossa, ganhei a vida, Não né? parece mesmo, mas isso não sou Obrigada. só eu que te digo. Você deve ouvir isso com frequência, né? Você continua com carinho. aquela carinha da Tetê. Ah, Que até hoje Tetê. ficou marcado para todo sempre, né? Para todo sempre. Eu acho que é o teu divisor de águas. É, principalmente na televisão, né? Principalmente. E acaba que isso derrama para o teatro, para todos os lugares. Eu tenho muito carinho pela Tetê, porque quando veio essa personagem para eu fazer, eu vou te dizer que eu não queria fazer. Por quê? Muito menina. Foi minha terceira novela. Eu achei que eu não tinha condições de fazer, eu não tinha altura para Miss, a personagem era uma Miss, ia ser uma Miss, e eu não tinha altura para Miss, eu não tinha as medidas da Miss, porque ela ia chegar, a Miss São Paulo, Miss Brasil, não, eu não tinha essa informação. Eu não tinha altura, eu não tinha as medidas de Miss, eu falei, não posso fazer essa personagem e tal. Foi aí que Ricardinho Blatt, que estava no elenco, que eu estava conhecendo ali, me chamou e falou, não, vamos falar com Pratinha, Mário Prata, que era o diretor, vem cá. Aí me convenceu e aí fomos almoçar na emissora mesmo, ele, Pratinha e o diretor, e conversamos e falou, não, aí o diretor falou, não, fica tranquila, eu coloco a câmera numa posição, embaixo assim, aí porque eu falei, eu sou magrinha, fazia balé e não tenho essa, não, você vai ficar mais gordinha, mais coxudinha, não sei o quê. Aí você vai mesmo ter aquelas medidas e tal. Falei, mas será? Me convenceram. Eu falei, tá bem, eu vou fazer. E foi uma novela de uma felicidade enorme, não só pelo sucesso, mas pelo convívio das pessoas, né? Ali fizemos grandes amigos. E foi uma novela, assim, das melhores lembranças que se tem da dramaturgia brasileira. Estúpido Cupido está entre essas novelas, né? Com certeza. E você ficou, assim, foi querida dali para sempre. A gente faz novela muito bem, né? Muito bem. O Brasil faz novela muito bem. Melhor do mundo. Nós temos uns autores, eu sempre digo isso, e um elenco de atores estelar. Tem um escola, ou outro, né, que não e tal, mas assim, a grande maioria é composta de gente com muito talento e muita vocação, né? O negócio é isso. Eu acho que hoje eu não sei se tem tanta vocação, sinceramente falando, né? Hoje eu acho que se a gente conversar um pouco mais profundamente sobre isso, eu acho que a coisa do sucesso, por vários fatores, tem sobreposto a coisa da vocação, né? Eu acho que ser ator, não é nem ser ator, ou talvez ser famoso, hoje ganhou um espaço muito maior, né? E você pode até não ser um grande ator, mas se você tiver uma vocação, porque não é fácil, né, ser ator, você tem que estudar muito, por menor que seja seu papel, você tem que dispor de muitas horas, você não pode simplesmente decorar, ir lá e fazer, você tem que se preparar mesmo, né? É tempo de estudo em casa, é leitura, é ler sempre, todo dia, se manter informado do que acontece, enfim, é uma série de coisas. E ter a vocação, né? Fazer novela, por exemplo, você tem que ter um físico extraordinário, você tem que ter uma paciência, uma disciplina muito grande. E uma memória também interessante, né? Porque você precisa decorar muito em pouco tempo. E eu brinco muito, assim, televisão é arte de esperar. Você não chega e grava sua cena e fala até logo, obrigada. Isso pode acontecer, mas pode não acontecer. Você tem que entender que você é uma peça dentro de um grande mecanismo. Então pode ser que você chegue, se arrume, fique pronto e espere horas para fazer a sua cena, uma ou duas, enfim, aí depois vai embora. Então, se isso você se irritar, se aborrecer, ficar de mau humor, o teu trabalho vai ser prejudicado. E o teu convívio também. Isso vai afetar. Então, assim, você tem que ter uma vocação muito grande para você se manter ali. E a vocação predispõe
pressupõe, melhor dizendo, uma determinação, uma perseverança, né? Sim. Porque o sucesso também, com raríssimas exceções, ele não chega no seu primeiro, segundo trabalho. Não. Isso não acontece com frequência. Não, né? E pode ser que chegue no fim da sua vida. Pois é. Pode ser que não chegue, mas você tem o seu caminho diário. Você pode fazer a sua carreira com nome, com talento e com o seu lugar ao sol, sem ter um grande sucesso. Né? Mas você ser uma Mas só os que têm respeitada. essa vocação que a gente está falando é que persistem nesse caminho. E entendem que a profissão é muito além do glamour que aparenta ter. Né? E aí eu acho que hoje em dia essa coisa está um pouco confusa, sabe? Porque está muito equivocado esse conceito, né? Essa coisa de ser uma celebridade, ou ser um sucesso, ou ser o tal do VIP. E no nosso país que tem uma... É um pouco confuso, não sei. E no nosso país que tem um pouco de, eu acho, uma inversão de valores, né? Porque o que é ser celebridade? Se a gente fosse conversar sobre isso, o que é ser celebridade, eram né? 2 programas. Não é? A gente teria que fazer uma série, né? Uma série. Porque, né, será que ser celebridade são aqueles minutos de fama de uma novela das 9, né? Pois é. A vida não é isso, a carreira não é isso, a profissão não é isso. O ofício de vocês é muito mais nobre do que você minimizá-lo a uma novela das 9 e um sucesso passageiro. É a felicidade de você ver que o teu trabalho deu certo. E às vezes não vai dar, né? Certo. E às vezes não vai dar. Não depende só de você. Também, né? também. O teatro, claro que não depende só de você, mas depende muito de você. Porque o teatro te dá a resposta imediata do público. É claro que tem um diretor, tem um texto, tem um figurino, tem tal, mas querendo ou não, você pode até ir tentando, ao passar das representações, e tentando modificar. Mas você não pode se vender para a plateia. Né? Você não pode modificar o seu personagem porque a plateia quer mais engraçado ou menos engraçado. Tem a batuta do diretor. Agora, a televisão também você não pode se vender. Mas tem a edição, tem a música, tem uma série de coisas que depois que você faz, passa por um processo. Então, às vezes, você faz uma cena linda, mas se ela for longa, o diretor ou quem montou, normalmente, às vezes o diretor normalmente vai montar junto, editar junto, né? E quando você vê, falou, cortaram a cena, cortaram, porque tem um tempo do capítulo. Não, todas as cenas de um capítulo não são importantes. As cenas importantes são 2 ou 3, às vezes uma. As outras estão contando a história, que é o importante, né? A novela tem que contar uma história. E você fala, puxa, minha cena era tão linda, foi tão bonita, todo mundo falou no estúdio. Ok, mas para contar a história, ela não era o carro-chefe. Então, isso é vocação. Entender também. Esse mecanismo faz parte dessa vocação que a gente está falando. E o mais delicado é que a gente trabalha com emoção o tempo todo. E a emoção aí bate numa coisa mais delicada, que é a vaidade, né? E que a gente escuta os colegas falando sobre vaidade, sobre emoção, então isso é alimentado, então você tem que se manter ali e fazer, não é fácil não. E aí eu queria saber uma coisa de você, já que você tocou nessa questão da vaidade, porque o ator, ele realmente uma das profissões que é movida pela vaidade, né? Uma das, mais, né? Porque assim, a grande recompensa para você é o resultado final do teu trabalho, é o aplauso, é o afago do público, é aquilo dar certo. E nem sempre isso acontece. E em 50 anos você já teve sucessos e alguns não foram sucessos. Sim, fracassos também. Não é? Como é que se faz para se manter equilibrada nesse caminho? É difícil. Eu acho que uma das coisas, eu sempre digo, você precisa ter uma estrutura, vamos dizer assim, familiar. Você precisa ter um eixo ali, né? Um apoio, um eixo que te dê isso, né? Ou amigos, ou enfim, né? Eu hoje, né, por exemplo, hoje eu tenho sempre meu filho, né? Minha família sempre foi muito pequena. Mas seu filho sempre te apoiou? Sempre me apoiou, sempre. A nossa relação, eu e Guilherme, hoje ele é um homem, né? Mas a nossa relação, por exemplo, o Guilherme é o meu maior crítico, né? Então, se ele pode, e ele acompanha o processo do meu trabalho.
mas ele vai à estreia e ele é capaz ele toca bateria, ele faz produção digital, com música, com banda, e ele vai muito ao teatro. Ele, claro, está muito ligado a isso desde pequeno, e coxia e vendo coisas, e temos amigos comuns, tanto eu os dele como ele os meus. Então, assim, ele é capaz de ir a uma estreia, como já aconteceu, e virou e disse assim, mãe, por que só você estava representando desse jeito, ou só cantando desse jeito? O resto do elenco não. Você está completamente exposta. Isso numa estreia. Aí você fala assim, oi. Ele falou, não, tem que reverter isso. E se acontecer o contrário, eu vou chegar e dizer assim, Guilherme, vem cá, não tá legal. Mas isso eu e ele só. Não tem, mas também se tá bom, eu falo, olha, adorei, achei super bacana, vou aonde for, ele vai aonde vá. Onde eu estiver. Agora, isso é verdadeiro. E se eu estiver num processo em que eu estou insegura ou ele está inseguro, olha, eu preciso que você vá, eu preciso te ouvir, eu preciso, né? Como tem alguns amigos ou algumas pessoas que a gente troca essa figurinha, mas não é uma plateia, são poucos e raros. Agora, ouvir isso não quer dizer que eu vou mudar tudo. Ouvir isso que é um sinal de alerta que eu vou dizer, opa, peraí, como é que eu vou... Tem alguma coisa. E vindo de pessoas que você confia, com certeza você vai dar uma atenção especial àquilo. E na maioria das vezes tem alguma razão, né? Tem alguma razão. Então, se eu não posso mudar, eu vou dizer, olha, eu vou precisar de você, não tenho como mudar. Então, vai estar comigo sempre ali, acaba o espetáculo, está perto, enfim, porque vai vir pedra, né? Vai vir eu vou ter que segurar. E hoje eu também tenho, quer dizer, tem marido, tem as enteadas que estão fazendo teatro, uma quer ser atriz e tudo mais, e isso também está acontecendo entre nós todos, né? Eu com elas comigo, eu com o Eduardo, e a recíproca é muito verdadeira, mesmo que não seja o espetáculo que eu faça como atriz, a gente, entre nós, somos absolutamente verdadeiros, isso é muito importante. E isso é muito importante. Uma base que te sustenta. É uma base, porque é claro que fazer sucesso é maravilhoso, mas você tem que saber, porque segurar o fracasso é doloroso, né? Mas às vezes eu me pergunto, o que é mais fácil? É você segurar o sucesso ou segurar o fracasso? Porque o fracasso já te dá essa coisa de você ter que segurar. Mas o sucesso eu acho muito difícil você segurar. Porque você pode enlouquecer, né? Muita gente Se enlouquece. Achar... Muita gente enlouquece. A grande maioria. E como dizia o grande mestre Chico Anísio, ele dizia sempre que sucesso é acidente de percurso. O normal é o fracasso. O sucesso é um acidente. Quem não consegue conviver com isso se desequilibra muito, e ainda mais numa profissão em que você é muito exposto, como você falou. Ora tem sucesso, ora não tem sucesso. Agora, você tem muito sucesso ao longo da sua carreira, a gente nem pode dizer que não tem, porque tem. E isso, você lida bem com isso? Que tamanho tem o sucesso para você? Mudou o que na sua vida? Você vai contar pra gente daqui a pouquinho, tá? Porque a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais Perfil e Françoise Furton para você. Não sai daí não, que é rapidinho.